Bem, nós já estamos respirando eleições, já estamos vivendo o clima de eleições, já tem mídia no ar, já tem espaço eleitoral nas rádios e televisões do Brasil todo. E a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Governo do Estado informou que haverá transporte gratuito para os eleitores no primeiro turno, dia 6 de outubro, das eleições municipais. A ação segue o que está previsto no artigo 24 da Resolução 23736 deste ano do Tribunal Superior Eleitoral. Transporte gratuito é válido para linhas intermunicipais de características urbanas e também não é válida para linhas rodoviárias. As linhas que estarão disponíveis equivalem aos mesmos serviços oferecidos em dias de semana para facilitar o transporte dos eleitores entre cidades. Ao todo, serão 83 mil quilômetros dentro do território catarinense cobertos por linhas gratuitas. E nós estamos recebendo aqui a chefe do cartório eleitoral da 45ª Zona Eleitoral, Diana Fanton, para falar um pouquinho com a gente. Diana, a ideia, muitas vezes, de transporte de eleitores remonta a épocas pretéritas, né, onde se fazia de uma forma totalmente irregular, vamos assim dizer, né? O pessoal pegava o veículo, saía coletando eleitores no dia. Isso mudou bastante, né, minha amiga? Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos. Hoje em dia, né, para a gente ter o transporte de eleitores, é uma decisão do juiz eleitoral, que analisa a necessidade da zona eleitoral, se há necessidade ou não, né, de transporte de eleitores. Claro que é previsto em lei, previsto em resolução. Né? E nós temos que fazer um edital e publicar junto à população, né, aos partidos políticos, enfim, aos interessados, um edital com um itinerário. Né? Então, não é tão simples assim, né? Há toda uma regulamentação que a gente tem que seguir. Né? E você falando em transporte de eleitores, como nós transferimos algumas sessões eleitorais aqui em São Miguel do Oeste, né? Mas estão envolvidas 4 municípios da 45ª Zona Eleitoral, mas aqui em São Miguel do Oeste, como a gente fechou 3 locais de votação das comunidades próximas aqui à cidade e criamos 2 outros novos locais de votação aqui na cidade, então foram feitas 2 itinerários, basicamente 2 itinerários de transporte de eleitores. Um itinerário vai sair da linha Alto Guamirim, passando pela linha Caxias e vai até a UNOESC, né, para onde foram transferidas as sessões eleitorais desses locais de votação. E o outro itinerário vai sair do salão comunitário ou clube da linha Bela Vista das Flores e vai até a Escola Juscelino Kubitschek, no bairro Estrela, que foi o local de votação que foi criado, né, e essas sessões eleitorais desses locais foram transferidos. Muito bem. Eu até vou aproveitar para nós seguir aqui no bate-papo para falar exatamente desse outro tipo de transporte que se fazia, que segue sendo ilegal, segue sendo irregular, né? Ou seja, dos automóveis que os candidatos mandavam para coletar eleitor aqui e ali. Tens notícia disso aqui? Ou... É ilegal, né? O transporte irregular de eleitores no dia das eleições é ilegal, é crime eleitoral, né? E se quem estiver fazendo for flagrado pela polícia, né, pode responder a um procedimento criminal. Então, é ilegal. Né? Então, o transporte de eleitores aqui em São Miguel do Oeste será realizado pelos ônibus da Secretaria de Educação. Né? Então, nós já fizemos as reuniões e já estamos divulgando o edital desde o começo de agosto. Né? Se algum eleitor precisar, pode entrar em contato através do celular do cartório eleitoral. Basta dar um Google, buscar por Justiça Eleitoral de São Miguel do Oeste, que lá está o celular que tem o WhatsApp. Então, solicite que a gente encaminhe esse edital. Nós estamos fazendo a publicação desse edital, né, para os partidos políticos, enviamos já para a Câmara de Vereadores já faz algum tempo. Estamos divulgando nos grupos de WhatsApp dos mesários, dos agentes de saúde, a gente também encaminhou essas informações, né, de forma a dar a maior publicidade possível e aqui agora com vocês também. Muito bem. Diana, como que vai funcionar o transporte dos eleitores aqui em São Miguel do Oeste? Você já destacou que nós teremos aí as linhas saindo do interior aqui do município, que teve algumas sessões que foram realocadas, né? Saíram lá do interior pelo número, acredito que é pelo número pequeno de eleitores, enfim, demandava o número alto de servidores da Justiça Eleitoral, mesários, enfim, fiscais de urna e tudo mais, e agora vem para outros pontos. Como que vai funcionar? Quais são os horários, roteiros, enfim, e é gratuito isso para a população, para os eleitores? Sim, esse transporte ele é gratuito, né? Como eu mencionei, nós já temos o edital desde o começo de agosto, e nesse edital tem os horários e os itinerários. Né? Então, basicamente tem 2 horários no período da manhã e 2 horários no período da tarde.
Então, um itinerário, um ônibus, ele vai sair do salão comunitário da linha Alto Gamirim, passará pelo salão comunitário da linha Caxias e seguirá até o Noesc, que é o local de votação, né, para onde as sessões eleitorais foram transferidas. O outro itinerário vai sair da linha Bela Vista das Flores e segue até a Escola Juscelino Kubitschek de Oliveira, no bairro Estrela. Né? Então, basicamente, são esses. Como eu falei, são 2 itinerários, 2 horários, né, no período da manhã e 2 horários no período da tarde. Né? E quem precisar, dá um Google, busca por Justiça Eleitoral de São Miguel do Oeste e pede pelo nosso celular o edital. Diana, deixa eu aproveitar que tu falaste também em realocação de sessões. Também teve aqui na cidade sessões, tem novas sessões aqui, né? Se tu puderes, fala um pouquinho para a gente. Então, assim, falando sobre o fechamento de locais eleitorais, né, que funcionaram até as eleições municipais de 2022, e o deslocamento, né, dessas sessões eleitorais para outros locais, né? Aqui em São Miguel do Oeste, nós criamos o local de votação na UNOESC, que é um prédio maravilhoso, uma estrutura ótima, né, acho que tem em torno de 50 salas ou mais ali, caso a gente precise ampliar, né, essas sessões eleitorais. Então, para a UNOESC, foram transferidas as sessões eleitorais da Escola Municipal Infantil do Amália do Otoé, Augustine, da Escola Básica Marechal Arthur da Costa Silva, ali do bairro Salete, né, e as sessões do Salão Comunitário da linha Caxias e do Salão Comunitário da linha Alto Gamirim. Então, esses locais de votação, essas sessões eleitorais, né, foram transferidas para a UNOESC. Para a Escola Juscelino Kubitschek de Oliveira, no bairro Estrela, né, a gente chama atenção que é no bairro Estrela, recebeu os locais de votação da Escola Básica Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira, que é considerada extensão, né, que é do bairro São Sebastião. Então, aquelas sessões eleitorais lá da escola do bairro São Sebastião foram também para a Escola Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira, assim como as sessões eleitorais do Clube Comunitário Bela Vista das Flores. Então, esses 2 locais de votação foram criados com a transferência, né, dessas sessões eleitorais. Tivemos também em Bandeirante. Em Bandeirante, nós criamos o local de votação na Escola Municipal Bandeirante, ali no portal da cidade. E para essa escola foram transferidas o Clube Social Linha Novo Encantado e o Clube Social Várzea Alegre. Em Santa Helena, a Escola Básica Santa Helena recebeu as sessões eleitorais que funcionavam no Clube Internacional Santanense, que dá uns 4 quilômetros da cidade, mais ou menos, pelo asfalto. E em Belmonte, a Escola Básica Francisco Brasinha Dias recebeu a sessão eleitoral do Clube Comunitário da linha Lajinha. Então, basicamente, foram essas as mudanças. Que tu tinha falado antes para mim também, de sessão nova aqui no São Jorge, como é que foi isso? Aqui, então, como a gente estava comentando antes, né, fora do ar, que São Miguel do Oeste tem aumentado o número de eleitores, pelo menos que eu tenho acompanhado, estou aqui desde 2019. Aqui no bairro São Jorge, no Alberico, houve a criação automática pelo sistema de mais uma sessão eleitoral, até será a única que será agregada. Então, é uma sessão eleitoral com 70 eleitores, então nós vamos agregar a uma outra sessão. Então, a gente tem observado assim, um aumento, né, do número de eleitores, pelo menos ali no bairro São Jorge, com a criação de uma outra sessão eleitoral. Mas São Miguel do Oeste tem em torno de 31 mil eleitores. Né? E a 45ª zona eleitoral, a gente está em torno de 46.500. Eu me lembro quando eu vim para cá, vim trabalhar aqui em São Miguel do Oeste em 2019, a gente tinha em torno de 45 mil eleitores. 45 mil e alguns, assim, né? Toda a zona eleitoral. Ao todo, a zona eleitoral. Então, houve um incremento de mais de 1.000 eleitores, mais ou menos, em torno de 1.000 eleitores em toda a zona eleitoral, né? Olha só. Diana, como que está o trabalho aí do cartório eleitoral agora, nessa reta final? Aí nós estamos praticamente a 11 dias de mais um pleito municipal. E o trabalho é incessante, né? Você comentava com nós fora do ar que aqui, graças a Deus, é tudo tranquilo, acontece, tem os pedidos investigatórios e tudo mais, toda aquela questão burocrática vem acontecendo, mas também tem as audiências, as verificações de urnas, o contato aí com os partidos políticos, enfim. Como que está o trabalho aí do cartório? Então, amanhã, na 45ª Zona Eleitoral aqui de São Miguel do Oeste, nós teremos a sessão de geração de mídias. Ontem nós fechamos o sistema candidaturas, que é o sistema que a gente prepara para poder gerar as mídias depois. No sistema candidaturas é onde estão os dados dos candidatos, né, que a gente fecha e esses dados vão para as mídias, que depois vão para as urnas eletrônicas. Né? Então, amanhã, a partir das 8 horas da manhã, a gente vai fazer a audiência de geração de mídias
E na sexta-feira, né, dia 27 e 28 no sábado, na sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, a gente começa a configurar as urnas, ou seja, a preparar efetivamente essas urnas para funcionarem nas sessões eleitorais. Então, o local que nós estamos trabalhando, né, a audiência de geração de mídias é ali no cartório eleitoral mesmo, e a configuração de urnas é numa sala ao lado do cartório eleitoral. É ali no mesmo andar, numa sala 3, 4 passos da porta do cartório eleitoral. Uhum. Diana, eu acho que um ponto que a gente tem que destacar é importante a lisura do processo todo eleitoral, né? É isso que a gente tem que destacar. Foi muito combatido, muita fake news falando da possibilidade de adulteração das urnas. Isso a gente tem que descartar, né? Não, o processo eleitoral ele é seguro, nós temos várias audiências, tanto que essas audiências elas são todas públicas, né? Se os eleitores, os partidos políticos quiserem acompanhar, eles podem ir lá, a gente vai explicar, né, o que a gente está fazendo. Tanto que há a publicação do edital, o edital já foi publicado, né, no dia 10, dia 11, agora de setembro. Né? A data das audiências está no site do TRE, para quem quiser consultar, a data das audiências está no site do TSE. Inclusive, né, esse transporte de eleitores também deve estar divulgado, porque eu encaminhei esse edital, né, para a Corregedoria para eles fazerem a publicação. Então, todas as informações são públicas, né, e qualquer pessoa pode acompanhar, né, o partido político, o cidadão, o eleitor, qualquer pessoa pode acompanhar, que a gente explica, né, como funciona o procedimento de geração de mídias e preparação de urnas. Eu vi também que o TSE retirou urnas das mais antigas, acho que fabricadas entre 2010 e 2011. Isso modifica aqui para vocês? São urnas novas? Como é que funciona isso? Nossas urnas são modelo 2020, aqui em São Miguel do Oeste. Então, é a penúltima geração. Tem a geração do modelo 2022 e agora nós temos as urnas modelo 2020. Até uma novidade, nós finalizamos segunda-feira o treinamento de mesários, aqui na 45ª, né? E uma novidade desse ano é que os mesários poderão habilitar os eleitores pelo CPF também, né? Para aqueles eleitores que têm o CPF cadastrado na base da Receita Federal, né? E além do título, né? Antigamente, até as eleições passadas, o eleitor chegava na sessão eleitoral, obrigatoriamente tinha que digitar o número do título para poder habilitá-lo para votar, né? Então, agora vai ser possível digitar o número do CPF. Mas as urnas eletrônicas que irão funcionar nessas sessões eleitorais são as modelos 2020. Elas são urnas mais modernas, né, claro, e tem a identificação biométrica mais rápida também. Era isso que eu ia te perguntar sobre a biometria. O processo que na 45ª está tudo ok? Todos os municípios que fazem parte da 45ª, elas estão habilitadas aí, os eleitores já fizeram o cadastro de biometria? Então, dos nossos 5 municípios, os municípios que passaram pela revisão eleitoral, que é aquele comparecimento obrigatório, né, dos eleitores para fazer a revisão e comprovar o vínculo com o município e para a gente fazer a coleta biométrica, foi Santa Helena, Belmonte e Bandeirante. Então, Descanso e São Miguel do Oeste não passaram por esse procedimento. A gente vem fazendo a revisão à medida... Ao longo, né? A pessoa vai lá que as pessoas comparecem. Eu acredito que em torno de 80% dos eleitores já têm a biometria cadastrada. Né? Então, assim, é importante a gente chamar a atenção que os eleitores façam a consulta no site do TRE, né, para ver como está a sua inscrição eleitoral, principalmente esses municípios, né, esses eleitores desses municípios que passaram pelo processo de revisão eleitoral. Então, poderá votar somente os eleitores que estiverem com a situação da inscrição eleitoral regular. Né? Então, basicamente isso. Então, é interessante que os eleitores consultem, né? E já aproveitando também que os eleitores que não têm o título em mãos, que não sabem o número da sessão eleitoral, façam a consulta antes de se deslocarem aos locais de votação. Porque a gente, via de regra, tem muita demanda no dia da eleição de pessoas que vão, inclusive, sem o celular. Então, no local de votação, se a pessoa não sabe, né, ela pode fazer a consulta no site do TRE. Se tiver alguma dúvida, pode chamar a gente pelo WhatsApp, que a gente encaminha o link para fazer essa consulta. Podem abaixar o aplicativo e-Título, que também estará lá o local de votação e a sessão eleitoral. Né, e também a gente encaminha para os locais de votação o 0800. Então, se a pessoa chegou no local de votação e não sabe o número da sessão eleitoral, essa pessoa, tendo o celular, ele consegue ligar para o 0800 e pedir essa informação. É importante também, no dia da eleição, quem estiver fora, justificar, né, Diana? E hoje tem, como você comentou, tem um aplicativo e-Título, onde o eleitor pode justificar, confirmar aí que está longe, enfim, justificar o seu voto através do aplicativo, né? Exatamente. O aplicativo e-Título, ele tem um sistema de georreferenciamento. Né? Então, naquele período das eleições, das 8 da manhã, horário de Brasília, né? Das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, né? O eleitor, onde ele estiver, ele deve acessar o aplicativo e-Título e fazer a justificativa.
né, que é uma maravilha, né, é uma maravilha, não há necessidade... No correio, uma vez tinha exatamente, nos correios, como antigamente, ou então se deslocar até a sessão eleitoral, né, e principalmente em cidades grandes, que às vezes tem que pegar uma fila, né, para poder justificar. Já resolve tudo ali. Já resolve. A gente orienta que abaixe logo o aplicativo e-título. Não deixe ali para os últimos dias, que pode ser que dê uma sobrecarga, uma demanda maior, né? Então dê uma sobrecarga no sistema. Muito bem, Diana. Olha, eu já olhei aqui o meu, estou regular, cumprimento de obrigação eleitoral e com biometria coletada. Isso aqui está no TRE, né? Exatamente. No site do TRE tem vários serviços online, inclusive certidão de quitação eleitoral, de crimes eleitorais, né? Tem vários serviços online ali. Aí uma novidade também, né? Aproveitando que eu gosto de falar. Fique à vontade. Por favor. Então, já faz algum tempo que o eleitor, a gente depois da pandemia, né, a gente não imprime mais o título naquele formulário verde. Né? Muitos eleitores ainda têm o título no formulário verde, naquele papel verde. A gente não imprime mais. E quando o eleitor vai no cartório, a gente imprime na folha 4, né, e entrega para ele e orienta que ele abaixe o aplicativo e-título. Mas o eleitor, ele pode também gerar o PDF e imprimir o mesmo documento que a gente imprime lá no cartório diretamente no site do TRE ou do TSE. Então, para quem está sem título, né, está organizando a documentação para votar, aproveita e já gera esse PDF e já imprime, né, ou leva salvo no celular para poder se organizar. Tudo bem, aqui o atendimento online tem para concurso público, certidão de quitação, situação eleitoral, validação de documentos, título e local de votação no site do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Então tá, minha amiga Diana, muito obrigado aí pelas tuas informações. Se tiver mais algum recado, tu sabe que aqui tu estás em casa. Sim, eu gosto de falar também, né? Então, assim, lembrando os eleitores que o documento obrigatório para votar é um documento oficial de identificação com fotografia, né? Então, esse eleitor ele deve levar a carteira de identidade, a carteira de motorista, né? Ou qualquer ou a carteirinha da OAB, ou né? Qualquer documento oficial de identificação com fotografia. O título ele não é obrigatório. A gente orienta que a pessoa tenha o título para ele saber o local de votação e principalmente a sessão eleitoral, mas o documento obrigatório para votar é que o eleitor leve um documento oficial de identificação com fotografia. Muito bem. Leandro, obrigado mais uma vez pela visita. Bom trabalho para vocês aí da 45ª. Estendo o pessoal da 82ª também. Desejos aí de um bom trabalho e de uma eleição tranquila e dentro da normalidade, que é o que se quer. Tá, muito obrigada também pela oportunidade de conversar. Ok. Então nós vamos ao intervalo. Voltaremos em nome do Ítalo Supermercados, economia do seu jeito, Delivery Much. Aplicativo que está sempre... Hoje tem promoção, né? Daqui a pouquinho a gente fala de novo.